celebramos a ressurreição de Cristo, ouvindo alegremente a palavra do Senhor. E para a exposição bíblica nessa manhã, para isso nós temos aqui conosco um amigo que é o João Machado. O João, ele é seminarista do nosso presbitério Vale dos Sinos, que brevemente estará se desmembrando também, será criado um presbitério da Serra aqui. Mas o João, ele é seminarista desse presbitério e ele é pela Igreja Presbiteriana de Canoas. E agora, com a graça de Deus, nós percebemos a graça de Deus até mesmo nisso, após as enchentes, nós inauguramos a nossa congregação na Matias Velho, num bairro de Canoas, Matias Velho, um bairro grande, e o João, ele foi enviado para lá como obreiro do nosso presbitério e particularmente da Igreja Presbiteriana de Canoas, trabalhando, servindo a Deus, pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Agradecendo, mas desde já, João, querido, fique à vontade, meu irmão. Deus te abençoe, querido. Amados irmãos, muito bom estar com os irmãos aqui. Para a exposição desta manhã, eu gostaria de meditar no texto que nós já lemos, que é Marcos 16. Abramos o Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós meditaremos nos versículos de 1 a 8. Nós já lemos, então, os versículos de 1 a 8. Eu apenas citarei ao decorrer da exposição, então, ponto a ponto, e também na divisão eu mostrarei aos irmãos as lições. Amados, é interessante perceber numa manhã como esta, pessoas próximas a Jesus, como as mulheres, os apóstolos. Marcos nos dá uma cena de luto. Ele mostra para nós que, como humanos que somos, sentimos a perda de um amigo, como o próprio Jesus sentiu. A palavra de Deus diz que ele próprio chorou. E nesta manhã, semelhante à manhã de hoje, na Palestina, todos ouviram que dias antes havia sido crucificado e morto um homem. Seria ele um rebelde? Seria ele alguém que quer contendas? Seria alguém que tenta tirar a ordem vigente e promulgar-se rei? Como nós reagimos diante da ressurreição? Como nós reagimos, queridos? Nós precisamos reagir de 3 formas. E por 3 lições eu gostaria de ensiná-los nesta manhã a respeito. Dos versículos de 1 a 4, para nós reagirmos corretamente à ressurreição, precisamos amar o crucificado Senhor. Versículos 1 a 4 deste texto de Marcos 16. Precisamos, segunda lição, reverenciar em meio ao temor, dos versículos de 5 a 7. E, por último, anunciar aos discípulos do Senhor. Para então nós reagirmos corretamente à ressurreição. Amados, o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho diferente dos demais, como cada evangelho tem sua particularidade. No entanto, Marcos está naquela corrida, naquele escrito que de fato é muito rápido. Nós percebemos movimento no texto. A frase que Marcos mais usa é imediatamente e logo depois. Portanto, Marcos mostra para nós, queridos, um Jesus, um Filho de Deus, aquele que veio para fazer a obra de Deus, o Messias, como alguém muito ocupado. Alguém que está a todo momento servindo. Ele é o servo em Marcos. É mostrada então essa face pessoal de Jesus, esta prática de Jesus em estar a todo momento em movimento, a todo momento estar de uma maneira bastante até constrangedora, sem poder descansar.
Por isso que os evangelhos mostram que Jesus orava de madrugada. Era o momento que ele tinha. De fato, queridos, nós, então, neste texto típico do Evangelho de Marcos, temos cenas que depois nos são mostradas de maneira complementar nos outros evangelhos. Eu vou citando para nós termos a cena completa, pelo menos em alguns versículos. Mas fato é que nós temos aqui mulheres que estão indo ao templo, ao túmulo. Estão indo ao túmulo, elas estão preocupadas porque logo que o sábado finda, lembre-se, a tradição dos judeus é da sexta à noite ao sábado à noite descansarem. Hoje nós descansamos no domingo e nós não marcamos certinho o horário, mas eles marcavam. E as coisas só abriam de fato depois desse horário, ou antes. Portanto, queridos, elas estão aqui no versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Portanto, queridos, quando nós percebemos as mulheres preocupadas justamente em embalsamar Jesus, os irmãos devem lembrar que o próprio José, o próprio Nicodemos, levou perfume a Jesus, embalsamou Jesus. Momentos antes também no Evangelho de Mateus nós percebemos uma mulher, Maria Madalena, que busca dar perfume ao Senhor, derramar um vaso de alabastro diante do Senhor. E alguém chamado Judas Iscariotes diz: por quê? Por que não dão aos pobres? Por que não vende, dão aos pobres esse vaso caro? Fato é, queridos, que essas mulheres estão piedosamente preocupadas em agradar o Senhor, em servi-lo. Em primeiro lugar, amados, para nós reagirmos corretamente à ressurreição, nós precisamos buscar amar esse Senhor. No momento de luto, de dor, aquelas mulheres estão preocupadas com como Jesus estaria. Queridos, isso nos dá diversas aplicações, mas especialmente a respeito do amor que temos ao Senhor. Quanto você se preocupa em agradá-lo? O Senhor é realmente aquele que está em primeiro lugar na sua vida? Tente perceber pelo dia de hoje como começou o seu dia e os dias anteriores, como eles começam afinal. É o Senhor o primeiro na sua lista de afazeres, digamos assim, na sua lista de coisas para fazer, ou ele está em preocupação primeira, melhor dizendo? Isso é tão importante porque um verdadeiro adorador de Deus só será de fato um verdadeiro adorador quando ele entender que o Senhor deve ser o primeiro em sua vida, que ele deve amá-lo, que ele deve adorá-lo, que ele deve preocupar-se com o Senhor em todo momento. Essa é a disposição daquelas irmãs. Elas chegam justamente preocupadas em agradar o Senhor, mesmo no momento de luto e dificuldade, que certamente foram aqueles dias. As mulheres planejam então perfumar o Senhor. Elas compram produtos caros. Então, o evangelista continua nos dizendo, no 2, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Portanto, essas irmãs esperam o dia de sábado passar, tendo já comprado o perfume, e justamente no primeiro dia, logo que amanhece, elas estão lá, na frente do túmulo, justamente para poderem embalsamar o Senhor. Essa prática era muito comum justamente diante de mortos, para que aquele corpo fosse bem encaminhado, fosse, digamos assim, perfumado, devido ao cheiro que se acumulava ao longo dos dias. Muito cedo, no primeiro dia da semana, no domingo então, aquelas irmãs chegam diante do túmulo e buscam embalsamar o Senhor. Elas têm como preocupação primeira o Senhor.
Será que em nossa vida nos preocupamos com o Senhor? Mas é interessante que Marcos vai nos dando uma preocupação que as mulheres têm justamente no versículo 6, no versículo 3. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Elas diziam então, perguntando-se: ora, quem vai justamente tirar essa pedra que os outros evangelistas dizem que estava selada, dado que Pilatos recomenda uma escolta, depois de os judeus terem pedido para que não se autoafirmassem os discípulos, uma ressurreição do Senhor. Então, é interessante que elas se preocupam com uma coisa que é até, na verdade, razoável. Aquela pedra era muitíssimo pesada, elas eram mulheres, não conseguiriam ter força suficiente para tal. Certamente precisariam de homens fortes, de provavelmente muitos homens. Era uma pedra selada, tinham escoltas ali. Elas se preocupam. Elas se preocupam com isso. Na nossa vida nós podemos nos preocupar de duas maneiras, não é? Podemos nos preocupar de uma maneira que nós sejamos como aquela imagem de Filipenses, em que Paulo nos traz, em Filipenses 4, daquele homem que anda ansioso, preocupado com uma coisa e outra, e no fim não consegue lograr nada, porque essa preocupação ela é tão desnecessária. E essa preocupação vai te consumindo a cada dia, e você perde noites, e você perde dias pensando naquilo. O sofrimento é razoável, pode acontecer isso melhor, dado que o sofrimento é tão grande aqui na Terra. É possível, como nós recentemente estávamos vivendo na congregação lá em Matias, é possível que nós vejamos pessoas adoecendo e nós nos preocupemos, o que eu vou fazer? Mas, em meio ao luto, em meio à dor, em meio às trevas daqueles dias, aquelas mulheres tinham a opção de demonstrar preocupação excessiva ou preocupação razoável. Preocupação que é ok, que nós podemos nos preocupar. Como eu vou tirar a pedra desse túmulo, desde que isso não me consuma? Amados, nós precisamos confiar no Deus que realmente faz todas as coisas soberanamente. Ele sabe como nós faremos coisas que nos são às vezes impossíveis, que nos são difíceis. Aquelas mulheres estão preocupadas com coisas corretas, mas em nossos dias nós nos preocupamos com coisas às vezes incorretas, às vezes corretas, mas incorretamente. Meditemos como nós, no dia de luto, em momentos difíceis, nós nos preocupamos. A segunda lição é reverenciar em meio ao temor. Precisamos, queridos, do 5 ao 7, observar então o texto. Eu lerei o 4 também. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. É interessante porque Marcos agora rapidamente nos dá o resultado dessa preocupação, que graças a Deus é positivo. E aquelas mulheres então se regozijam, mas de uma maneira que nos parece estranha a leitura. Elas se atemorizam porque a pedra já estava removida. Alguém então removeu a pedra. Quem será que foi? Será que tiraram? Será que tiraram o Senhor e colocaram ele em outro lugar e nós não sabemos onde ele está? Será que foram os guardas dos judeus? O que aconteceu? E com essa preocupação, elas mostram um temor que Mateus, Lucas e João nos ajudam a perceber que este temor depois se reverte em reverência.
Mateus, então, no capítulo 28, os irmãos depois podem ler, coloca duas opções de pessoas. Aquelas pessoas que têm um temor diante do acontecimento, um temor como que, vendo aquele jovem que nós podemos perceber que na verdade é um anjo pelos outros evangelistas, tendo visto o anjo de uma maneira totalmente atípica, eles temeram os guardas. Esta é a opção que os ímpios fazem quando ouvem da palavra do Senhor, ou sobre o inferno, ou sobre coisas a respeito da eternidade. Eles temem. Você conversa, evangeliza alguém, busca criar um relacionamento e eles temem. Eles temem de alguma maneira, mas eles não temem para a vida. Eles não temem com reverência ao Senhor. E Marcos nos descreve que estas mesmas mulheres reverteram este temor em alegria. Logo depois, quando Jesus ressurge do 9 ao 11, nós podemos perceber que elas se alegram e elas começam a anunciar aquela mensagem. Os guardas continuaram em temor, continuaram dizendo uns aos outros o que tinha acontecido, apareceu um anjo. Os outros devem ter pensado que eles eram loucos, mas certo é que o temor dos cristãos leva à reverência. Quando nós ouvimos sobre a palavra do Senhor, nós devemos temer, ao mesmo tempo que esse temor deve nos levar ao resultado da adoração. Você teme ao Senhor? Você reverencia o nome do Senhor? Você o reverencia a ponto de ficar surpreendido e atemorizado ao mesmo tempo? Você fica animado, mas ao mesmo tempo você teme? Porque é o Senhor, o Deus dos céus e da terra, que está diante de você. Você o está cultuando, um mero servo pecador indigno disso, como todos nós somos. E quando nós então olhamos a cruz, olhamos a palavra, ouvimos, deveríamos temer. Se não tememos, preocupemo-nos, porque é digno que nós nos preocupemos diante de um Deus que ressurge dos mortos. Amados, reverenciemos então o Senhor. É por isso que o anjo diz, no versículo 6, ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Ele diz então, não temam, não se atemorizem. Jesus, o Nazareno, não foi roubado, não foi tirado. Ele apenas não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Ele voltou à vida. Tendo saído dos mortos, ele voltou à vida. Tendo morrido, ele ressuscitou. Tendo sido vituperado, ele foi curado. Tendo sido traspassado, o seu corpo agora ressurge totalmente curado e transformado. É muito interessante alguns detalhes, queridos, desse texto, porque no versículo 47 do capítulo 15, como nós lemos, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. E agora o anjo, no versículo 6 diz: vede o lugar onde o tinham posto. Quando elas estão na sexta-feira próxima, anterior, elas observam onde é colocado Jesus. Semelhantemente aos dias de hoje, existiam gavetas para você colocar no túmulo. Como era um túmulo novo, muito provavelmente poucos ou apenas Jesus estavam ali. Mas é fato que então elas observam o lugar específico onde Jesus é colocado. E agora o anjo diz: ei, sabe o lugar que vocês viram sexta-feira? O lugar exato aqui, onde Jesus estava, não mais está.
Vocês observaram, não é? O lugar onde ele estava, onde ele foi posto, ele não mais está aqui. Que alegria, que notícia. Mas essas mulheres demoram então para compreender de alguma maneira. Essas coisas vão digerindo e Marcos nos mostra esse intervalo entre essa digestão dessa verdade, esta verdade sendo no coração delas meditada. Medite nesta manhã. Você sabendo da ressurreição e de todos os fatos de maneira clara. Medite nesta manhã, irmão, no quão grande foi esse milagre, no quão maravilhoso foi o lugar onde nós vimos o Senhor ser colocado. Agora nós vimos este mesmo lugar limpo. O Senhor não mais está ali. O Senhor não mais está ali, o lugar está vazio. O túmulo está vazio. Você meditou certamente na sua conversão a respeito desta verdade. Essa verdade te impactou. E você ouviu, talvez reouviu, ouviu novamente. E então o Senhor o tocou e você participa da nossa igreja hoje. Mas eu gostaria que os irmãos continuassem meditando nisso ao longo da caminhada. Porque essa verdade revigora em dias de luto. Nos revigora. Porque o Senhor ressuscitou. Eu também ressuscitarei um dia. E no luto, na dor, eu sei que o meu Redentor, Ele vive. E um dia eu também ressuscitarei com Ele. O lugar onde eu for posto, onde as pessoas observarem o lugar, onde eu for posto, onde eu tiver um nome, um dia o Senhor me chamará pelo nome, e não mais naquele lugar eu estarei ressurreto. Essa verdade te consola nos dias de luto? Devemos nos consolar, queridos, nos dias de luto, a respeito desta verdade. É muito interessante porque eu mesmo não temais, ou não se atemorizem, não vos atemorizei, certo? No versículo 6. É dito outras vezes nos evangelhos, e eu lembro particularmente de Lucas 5:10, em que Jesus chega diante de Pedro, que estava atemorizado diante do fato de ele ser Deus e homem, de ele ser alguém que pode pescar milhares de peixes, sendo que eu não pesquei a noite inteira. Então Pedro, totalmente atemorizado diante de Deus, diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Então Jesus responde: não temas. Doravante serás pescador de homem. Não temas. Deus diz nessa manhã a nós que nós podemos não nos atemorizar, não nos temer diante da morte, diante das doenças, diante do sofrimento, do luto, que é o cenário que Marcos nos traz. Diante desta vida de sofrimento, nós temos uma razão para viver e uma razão de esperança firme. Essa verdade deve nos impactar, amados, como impactou aquelas mulheres. Elas viram o Senhor ressurreto. A partir de então, tudo era diferente. Quando você olha para esse túmulo vazio, você sente temor aterrorizante ou reverência? Amados, o mero saber que Cristo ressurgiu não é sinal de fé verdadeira por si só. Muitas pessoas, nós conversamos, alguns de religiões pagãs, alguns de seitas, sabem que Jesus ressuscitou. O mero saber disso não te faz um crente verdadeiro. É por isso que nós precisamos enfatizar essa verdade no nosso coração. Porque o mero saber que o Senhor ressurgiu dos mortos não nos convém se isso não nos fizer agir em reverência a Ele. Senhor, eu reconheço que Tu és o Senhor,
porque o Senhor ressurgiu dos mortos. O Senhor disse que o faria. O Senhor morreu em meu lugar. Eu entendo que o Senhor é o meu Deus. E agir em consonância a isso. Você precisa praticar aquilo que você ouviu. Você precisa agir em consonância àquilo que você ouviu. Não trate esse tipo de verdade apenas como uma sistemática fria, como nós tendemos como reformados. Precisamos nos impactar com essas verdades, que essas verdades nos deem sentimento, emoções, nos deem choro, alegria. Que essas verdades nos façam agir. Que essas verdades nos façam, no momento de luto, saber qual palavra eu preciso estar no meu coração. Que o Senhor ressurgiu. Que aquele lugar onde Ele estava não mais está. E por estar vazio o túmulo dele, o meu também um dia estará. E eu estarei junto com Ele ressurreto. Amados, é interessante porque por trás das cenas nós temos os discípulos. E este é o ponto 3. Nós precisamos anunciar aos discípulos do Senhor. Lá estão os discípulos. Os discípulos, por trás das cenas, aparecem em Marcos, aparecem depois em Marcos. Aparecem também nos outros evangelistas, junto, como em João. A narrativa segue ao mesmo tempo que os discípulos também percebem o Senhor, não apenas as mulheres. Discípulos, eu quero me referir aos apóstolos, especialmente. Então, lá estão os apóstolos por trás das cenas, por assim dizer, e eles estão, na verdade, um pouco chocados com essa mensagem. E particularmente um homem que negou Jesus 3 vezes. Um homem que está triste pelo seu pecado. Um homem que está envergonhado. Um homem que sabe que pecou contra o Senhor. Um homem que viu o Senhor, os evangelistas nos dizem, enquanto o Senhor estava na via sacra, ele vê o Senhor nos olhos. E aquele Senhor com olhos de perdão é constrangedor. Pedro diz que ele pecou contra o Senhor, ele clama, ele grita, ele fica totalmente fora de si, ele fica totalmente triste e desanimado com aquilo que ele fez. É então que, neste ponto, nós vemos um fato importantíssimo. No 7, nós lemos, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. O evangelista nota que as palavras do anjo foi justamente, especialmente dirigida a Pedro. Pedro está lá, em choro, em lágrimas, tentando ainda se perdoar, tentando pedir perdão, tentando entender o que ele fez, amargurado pelo seu pecado. Lembrando daquela sexta-feira à noite, em que o galo canta 3 vezes e ele 3 vezes o nega. Meus irmãos, os nossos fracassos têm prazo de validade quando nós estamos diante do Senhor. Os nossos fracassos têm solução. Nós temos solução, que é o perdão de pecados. Nossos fracassos não são imperdoáveis, amados. O anjo avisa que Jesus está indo à frente, na Galileia, e ele encontrará, posteriormente os evangelistas nos mencionam, encontrará então os apóstolos, a Pedro e a João primeiramente. Ele encontrará então aquele homem que o negou 3 vezes. Aquele homem que diria... Aquele homem que antes dizia: até a morte eu irei contigo, Senhor. Não te faças esse mal. Até a morte eu irei contigo. Este mesmo Pedro tem vida restaurada
tem perdão dos seus pecados. Especialmente a ele o Senhor vai. Os irmãos devem lembrar que mais tarde o Senhor justamente pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? O Senhor Jesus estava preocupado com a alma de Pedro, que estava necessitada reconciliar-se com o Senhor. Alguns de nós estamos necessitados nessa manhã de nos reconciliar com o Senhor. Talvez alguns de nós necessitem pedir perdão ao Senhor e buscar reconciliação com Ele. Não apenas pedir um perdão frio, como muitas vezes nós fazemos na liturgia, e Deus nos perdoe por isso. Mas um perdão que se envolve com seu pecado e quer mudar e faz voltar-se a Deus novamente. Um perdão que dá 180 graus e muda. Um perdão que não é apenas de boca. Nossa vida é restaurada pelo Senhor. Mesmo nos fracassos, nos pecados, nas falhas mais horríveis. Não há pecado, não há perdão. Não há perdão que não possa ser aliviado pelo Senhor. Não há nada que não possa ser perdoado pelo Senhor. Mas é especialmente importante que nós olhemos a este Pedro, a estes apóstolos que não acompanharam o Senhor. E o próprio Senhor vai até eles. Não foi assim conosco? Nós pecamos contra o Senhor, nós estivemos apartados da sua graça. Alguns de nós, durante uma boa parte da vida, estiveram. E é o Senhor quem vai atrás de nós, pelo Espírito Santo. Ele nos resgata, Ele nos restaura, e quando nós pecamos, Ele vai também atrás de nós e nos faz restaurar. Mesmo nos pecados que nós estamos lutando para vencer, mesmo naqueles que são pegajosos e parecem não nos apartar, lembremos-nos, amados, Deus é um Deus que restaura, não apenas te dá perdão, como nós damos perdão de vez em quando um para o outro e esquecemos, mas também não mais falamos com a pessoa. Ele vai, Ele restaura aquela vida. Medite nessa verdade, que logo após o Senhor ter feito tudo por você, mesmo você tendo negado o Senhor tantas vezes em sua vida, Ele vai atrás de você, e Ele aponta para a sua obra e diz: foi por você que eu fiz aquilo. Lembre-se, não fique em amargura, em medo, em temor. Este texto é um texto muito sentimental, por assim dizer, no bom sentido. Ele nos lembra que os sentimentos como temor, medo, amargura, vergonha, não mais existem quando o Senhor chega. Quando o Senhor chega em nossa vida, esses sentimentos se dissipam. Essas emoções são transformadas por emoções corretas, por um temor do Senhor, por um medo apenas do Senhor, por apenas temer envergonhar o seu nome, e não mais uma vergonha, um medo que nos levam à doença. Se nesta manhã você ainda não foi reconciliado com o Senhor, sabe que Jesus ressurgiu, sabe que a Páscoa existe, usa cruz às vezes no pescoço, mas não se reconciliou de fato com o Senhor, há a oportunidade aberta nesta manhã para que você conheça aquele Jesus que logo depois de você ter pecado contra Ele, Ele vai, te olha com olhos de perdão e te perdoa e te restaura. Maria, então, e as demais mulheres anunciam, logo depois desse acontecimento, ainda elas estão saindo então do sepulcro. O evangelista nos diz no 8, e saindo elas fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram. Elas então são convidadas a anunciar aos discípulos, mas elas fazem em primeiro momento isso mexidas, saindo do túmulo apressadamente, como que fugindo.
justamente para não serem pegos, talvez pelos guardas, pelos judeus. Haviam muitos temores naquele momento. Os outros evangelistas vão nos dizer que os judeus e os romanos estavam de olho no que os cristãos iam fazer. Elas saem então atemorizadas, amedrontadas por ameaças, por perseguições. É completamente compreensível que elas, em primeiro momento, não falem a outras pessoas do Senhor. Afinal, o anjo tinha pedido que eles falassem primeiramente apenas aos discípulos. Mas nós, muito diferente delas, estamos num mundo livre, diante da notícia comprovada, anunciada, mas nós não costumamos sequer falar de Jesus para os nossos irmãos. Você vai, janta na casa de um irmão, e tudo que você faz é falar mal de outra pessoa, é falar do Inter, do Grêmio, que seja do Inter. E tudo que você faz não tem nada de edificante. As suas conversas, as nossas conversas, as nossas trocas de mensagem, aquilo que nós ocupamos nossa mente, são totalmente fora do escopo do que é aceitável para um cristão. Nós precisamos e devemos ter entretenimentos saudáveis, mas que isso não ocupe o dia inteiro. No domingo você mostra um pouco quem você é nesse sentido, porque é quando você deveria guardar o dia para cultuar o Senhor. E alguns de nós nos entretemos, jogamos, fazemos tudo aquilo que não é cultuar ao Senhor. E dizemos, eu estou descansando. Porque é isso que nós fomos ensinados no mundo. Mas que nós falemos de Jesus aos irmãos. E muito especialmente, amados, aqueles que não estão firmes ou que pecaram, falemos do Senhor a eles. Relembremos a ressurreição a eles. Irmão, Deus realmente te perdoa e te ama a despeito do teu pecado. Irmão, há restauração possível para um casamento destruído, para um homem que pecou, para alguém que fez algum mal horrendo. Há perdão, há restauração. Sejamos uma igreja, a igreja de Bento Gonçalves, que é uma igreja muito abençoada por ter um evangelista como o meu amigo Antônio. Falo isso para que os irmãos preservem a admiração, porque há muitas igrejas que perdem graça, perdem admiração por coisas pequeníssimas e mais se assemelham a pessoas que desprezam as outras do que pessoas que realmente são firmes. Uma igreja abençoada como Bento Gonçalves, que já está com um prédio belíssimo, minha primeira vez aqui, muito feliz em vê-lo. E uma igreja que não apenas tem um prédio bonito, bastante pessoas, mas seja uma igreja que esteja preocupada um com o outro. Isso eu falo para cada irmão, não apenas para os líderes. Que cada um se preocupe em animar um ao outro, pois é amando o outro que eu mais me satisfaço e mais sou alegre e feliz. Concluindo, numa triste notícia no mundo dos homens, pode mudar, pode, num piscar de olhos, mudar. E todas as coisas mudarem junto com ela. Aquelas mulheres compreenderam que Jesus foi ressurreto dos mortos, que Jesus mudou todas as coisas, quando Ele decidiu morrer Ele mesmo em nosso lugar, nos libertar do império das trevas, para nos tirar temor, vergonha, medo, para nos livrar da culpa, para nos livrar da ira de Deus. Nós aqui estamos nesta manhã,
Será que nós reagimos corretamente à ressurreição? Precisamos, amados, amar o crucificado Senhor, reverenciá-lo em meio ao temor e anunciar aos discípulos do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.